Bastidores CNE de volta, vamos olhar para o Rio de Janeiro, porque a gente falou agora há pouco sobre um tiroteio que deixou 2 pessoas mortas e 4 feridas na Avenida Brasil, uma das mais importantes vias da região metropolitana do Rio de Janeiro. Ela foi fechada durante uma operação da Polícia Militar. E a Raquel Amorim traz as informações ao vivo. Raquel, a gente já sabe o que causou esse tiroteio. Foi alguma briga, milícia, facção criminosa ou contra a polícia? Já sabemos sim, Uribe, boa tarde para você, para todos que nos acompanham. O que aconteceu, Uribe? A polícia mais cedo deflagrou uma operação nas comunidades que fazem parte do Complexo de Israel, na zona norte do Rio, mas não esperavam a reação intensa dos criminosos. Então houve um confronto entre policiais e criminosos por conta dessa operação e esse confronto resultou nessa manhã caótica no Rio de Janeiro, tiroteio em uma das mais importantes vias expressas da cidade. Então temos a confirmação de 2 mortes até o momento. Um homem de 60 anos, identificado como Paulo Roberto de Souza, já deu entrada em óbito no hospital. Olha só, Uribe, ele era motorista de aplicativo, estava com um passageiro no meio da Avenida Brasil na hora do tiroteio, foi baleado na cabeça. Nesse momento, o passageiro assumiu a direção, levou a vítima até o Hospital Moacir do Carmo, que fica em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Mas, infelizmente, esse homem que não tinha nada a ver com a história não resistiu. E a segunda vítima fatal desse tiroteio é o Renato Oliveira, de 48 anos. Ele estava dentro de um ônibus, também seguindo pela Via Expressa, estava indo em direção ao trabalho, foi baleado também na cabeça e não resistiu aos ferimentos. Chegou a passar por uma cirurgia no Hospital Federal de Bom Sucesso, mas morreu. Outras 4 pessoas, então, ficaram feridas. A princípio, nenhuma delas tinha envolvimento com o crime organizado. Seriam pessoas que seguiam para o trabalho, seguiam para algum compromisso e foram surpreendidas por esse intenso confronto aqui no Rio de Janeiro. Esse tiroteio começou por volta das 7h30 da manhã desta quinta-feira. Ocorreu no trecho da Cidade Alta, da Avenida Brasil, que fica na zona norte do Rio. Então, em represaliação da polícia, os criminosos atiraram contra os agentes, atiraram inclusive em direção à via. Segundo a Polícia Militar, os criminosos fizeram isso já para desviar o foco de atenção da Polícia Militar. Então, nas redes sociais circulam imagens impressionantes, chocantes dessa manhã tensa aqui no Rio. Dezenas de pessoas aparecem fora dos veículos para se proteger dos disparos, ficam próximas à mureta de proteção mesmo da Avenida Brasil. Um congestionamento enorme foi formado na via, passageiros precisaram se abaixar dentro dos ônibus. O COR, que é o Centro de Operações da Prefeitura, informou que o Rio de Janeiro está em estágio 2 de atenção, que significa a possibilidade de ocorrências de grande impacto, né? A Avenida Brasil ficou fechada por cerca de 2 horas, imagina. Já foi liberada, o trânsito neste momento está fluindo nos 2 sentidos, mas podem ocorrer bloqueios intermitentes dependendo da situação que for registrada no local. Só para a gente ter uma ideia do impacto dessa ação de hoje, mais de 35 linhas de ônibus foram afetadas na manhã desta quinta-feira aqui no Rio de Janeiro. Dezenas de escolas não funcionaram, unidades de saúde também fecharam as portas por questões de segurança. Agora há pouco, nós acompanhamos aqui no quartel-general da Polícia Militar uma entrevista coletiva com a porta-voz da PM no Rio de Janeiro, a tenente-coronel Cláudia Moraes. Primeira pergunta que todo mundo fez, Uribe e Tainá: como ela classificava essa operação? Se ela achava que tinha sido erro, porque todo mundo sabe que as comunidades do Complexo de Israel ficam às margens da Avenida Brasil. A circulação é intensa durante a manhã. Então, como é que ela classificava essa operação? Ela disse que a ação foi deflagrada com base em informações do setor de inteligência. O que eles não esperavam é essa reação intensa por parte dos criminosos. Então, a PM foi surpreendida por essa ação intensa. Ela disse que não ocorreu erro. A gente vai ouvir agora uma entrevista que eu fiz mais cedo, junto com outros colegas, com um homem que estava dentro de um ônibus na hora do tiroteio. Ele era amigo do Renato Oliveira, uma das vítimas que não resistiram aos ferimentos. Foi uma entrevista muito emocionante. Ele disse que foi um momento de pânico quando o tiroteio começou, estava indo para o trabalho com um amigo. O Renato, inclusive, estava levando vários alimentos para um café da manhã especial no trabalho, estava com uma sacola plástica para mesmo se reunir com os companheiros. Aí falou assim para o amigo: eu vou dormir, quando chegar no meu ponto você me avisa.
Aí o amigo disse, tudo bem. Infelizmente, o Renato foi baleado na cabeça. A gente vai ouvir, então, um trecho dessa entrevista agora e a gente segue acompanhando essa operação ao longo do dia. Eu volto com vocês.